Fala, desbravador! Fala, desbravadora! Tudo bem com vocês? Está começando a nossa classe bíblica. E essa classe bíblica é a de 10 a 12 anos. Se você tem 13, 14 ou 15 anos, você tem que ir para o outro vídeo da classe bíblica. E começando, eu quero contar uma história para vocês, né? Você sabe que a Austrália foi um país colonizado, é uma ilha gigante, e ela foi colonizada pela Inglaterra. E os colonizadores, quando eles estavam ali, eles trouxeram cães. Cães de casa, cães que eles cuidavam para a Austrália. Alguns cães, eles hoje se tornaram selvagens. Eles caçam cangurus e até outros mamíferos. O que isso mostra pra gente? Que a natureza que está dentro daquele animal, que é o cão, ele é diferente do que ele demonstra. E isso se aplica a nós também. Agora, como assim, Vitor, a nossa natureza? Você lembra do nosso último estudo? Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, comeram do fruto proibido que Deus falou? Vocês podem comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, Eva comeu, deu a Adão, e Adão também comeu? Então, quando isso aconteceu, nós deixamos a presença de Deus e a nossa natureza se tornou rebelde, se tornou contrária a Deus. E o que nós precisamos fazer nós precisamos ser salvos disso, da nossa própria natureza, e deixar que Deus transforme essa nossa natureza rebelde em uma natureza dócil, mais uma vez. Então, continuando a história, a partir do momento que a nossa natureza é rebelde, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, bolam um plano para nos salvar da morte eterna, porque nós agora somos pecadores. Como ele fez isso? Eu vou ler com você João capítulo 3, verso 15 e verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu primeiro Filho e único Filho, para que todo aquele que nele crê em que Jesus Cristo, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus, é o plano de Jesus, é o plano do Espírito Santo para nos salvar. Deus enviou Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos os seus filhos, para que nós não morremos, porque nós não fomos feitos para a morte, mas que nós tenhamos a vida eterna. Três coisas que envolvem o perdão, para nós sermos perdoados por Cristo Jesus. E eu quero ler a primeira coisa com vocês em Romanos, capítulo 4, do verso 5 ao verso 8, que diz assim: Mas aquele que não pratica, não crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, verso 7, Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Crermos, essa é a primeira coisa, crermos que fomos justificados por Jesus na cruz. Não era para ele estar ali porque ele não pecou, ele não errou, porque eu pequei, você pecou. Mas, desbravador e desbravadora, ele fez isso por nós. Ele tomou esse lugar por nós e nós somos justificados pelo sangue dele. Entenda isso, é a primeira coisa. A segunda coisa, desbravador, desbravadora, se encontra em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a segunda coisa é confessar os seus pecados a Deus, confessar os seus erros a Deus. Ele já sabe, mas isso é um bem que traz a nós. Fala, Deus, eu errei. Deus, eu sabia que era para fazer o certo e eu fiz errado. Na hora, no momento de ação, no momento ali de
o vamos ver, eu fiz errado, Deus. Perdoe este erro meu. Perdoe este pecado meu. E Deus, ele pega esse pecado, ele joga no fundo do mar e ele se esquece. Confesse os seus erros, os seus pecados a Deus. A terceira coisa, desbravadora, se encontra em Salmos, capítulo 51, verso 3 e verso 4, que diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi aqui está se arrependendo. O arrependimento ele é essencial na nossa vida cristã. Nós confessamos a Deus, nós confiamos em Jesus, na justificação dele na cruz por nós. E nós nos arrependemos do mal que nós fizemos, do mal que nós falamos, do mal que nós pensamos. Essas três coisas são essenciais para que nós, entrando em comunhão com Ele, o perdão seja realizado. Tá, Vitor, você está falando tudo isso, arrependimento, aceitar Cristo, que morreu na cruz por mim, na justificação, confessar os meus pecados a Deus. Quando eu faço tudo isso, como que eu demonstro isso publicamente na minha vida? Atos, capítulo 2, verso 38 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que está acontecendo? Desbravador e desbravador. O batismo é um evento público onde você ali assume e você ali diz que eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz na minha vida. Eu confesso os meus erros e os meus pecados. Eu entendo que sem Cristo eu não sou nada, e sem Cristo nós estaríamos vagando para a morte eterna, e com Cristo nós temos a vida eterna. Quando você faz isso, você fala para todo mundo que você ali está assumindo Cristo em sua vida. Então, é esse o conceito que nós temos que ter. Não só ler, mas agir. Desbravador e desbravador. Desbravador e desbravadora. Nós estamos em uma crescente. Semana passada nós falamos da origem do mal, da origem do pecado. Hoje nós começamos falando da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza raivosa. E como Deus ele entra nisso tudo e altera a nossa própria natureza, que era o plano original de estarmos em ligação com Deus. Quando nós entendemos, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. E no meio disso tudo existe um batismo, quando nós nos batizamos e entendemos que Cristo tem que ter o domínio da nossa vida, porque Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para mim. Uma única pergunta vem na minha mente: como eu vou viver a minha vida depois do arrependimento, depois de aceitar o batismo? Eu vou falar com vocês aqui em 1 João capítulo 2. Começa do verso 1 e vai até o verso 6. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, por quê? A partir do momento que eu sou batizado, a partir do momento que eu entendo tudo isso, eu não sou perfeito. Nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar pecando. E Deus sabia disso, Ele escreveu isso. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Cristo morreu, agora abre aspas para vocês. Cristo morreu sem nenhum pecado, sem nenhum erro. O que isso quer dizer? Quer dizer que não era para Ele estar na cruz, mas Ele esteve por nós, por amor, como nós já lemos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso quer dizer? Que Cristo não era para estar na cruz. A cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era de todo mundo que já pecou, que tem uma natureza raivosa, uma natureza que é contra Deus.
partir do momento que ele morre por mim e por você, ele toma o meu e o seu lugar na cruz. A partir deste momento, Cristo, ele entra na frente, ele fala: Deus, Pai, eu entendo que eles pecam, eles erram, mas eu estou tomando o lugar deles. O meu sangue toma o lugar do sangue deles. E como eu, Jesus, nunca errei, nunca pequei contra ti, eles estão limpos do meu sangue. Olha que bonito. Continuando, no verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É o que eu falei anteriormente. Se nós falamos que cremos em Cristo, se nós temos a decisão do batismo, se nós nos arrependemos, a nossa vida, ela reflete tudo isso, desbravador e desbravadora. Eu não estou falando que vai ser fácil. Não estou falando que a vida vai ser só altos e não baixos. Nossa vida é altos e baixos, e como a própria Bíblia diz, por mais que nós estejamos no vale da sombra da morte, passando por uma dificuldade, Ele vai estar do nosso lado. Ele vai continuar do nosso lado sempre, porque não há lugar no mundo onde Ele não esteja, onde Ele não entre. Continuando, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoando, nisto conhecemos que desbravador e desbravadora. Chegamos no final da nossa classe bíblica. E essa foi uma classe bíblica muito boa. E nós estamos em uma crescente cada vez mais, e a próxima vai ser ainda melhor, e elas se completam. Não são classes bíblicas isoladas. O que eu quero dizer aqui? Cristo, eu vou repetir isso porque isso é muito importante para as nossas vidas, morreu na cruz por cada um de nós. Um ser perfeito, que amou e que nos ama e que vai nos amar eternamente de uma maneira que hoje nós não compreendemos. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele morreu pelo Vitor, ele morreu pelo Thiago, ele morreu pela Rose, ele morreu por cada um de nós, pensando em cada um de nós, porque ele nos amou, ele nos ama, ele nos quer vivos, ele não quer que nós caminhamos rumo à morte eterna, mas sim à vida eterna. Mas para isso nós temos que crer no sacrifício que ele fez na cruz por nós. Crer no que está escrito na Bíblia. Orar a ele. Pedir perdão pelos erros e pelos pecados. Que esta lição, que este momento, seja seu com ele. Tome algum tempo no dia, de manhã, tarde, à noite. Ore a ele. Converse com ele. Porque ele está louco para conversar, para entender, para conhecer você cada vez mais. Ele já conhece, mas você falando de você, ele vai amar ainda mais. Que Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus derrame bênçãos em sua vida. Um abraço.